Olá, tudo bem? Eu espero que sim. No IGTV de hoje eu quero conversar um pouquinho sobre roupas dos homens para o casamento, normalmente, mais especificamente sobre o paletó, tá bom? É, Tenho muita dúvida na hora que, por exemplo, né, na hora que eu formo a fila dos padrinhos, sempre tem a dúvida de qual é o botão certo que a gente deve fechar e qual é o botão que a gente deve deixar aberto. Tem padrinhos que fecham todos os botões, tem padrinho que deixa o último fechado e deixa tudo aberto. Então aqui hoje a gente vai contar um pouquinho como funciona, tá? Então vamos lá. Os ternos mais modernos, terno, na verdade, ternos são três, por isso que chama terno, que é a calça, o paletó e o colete, tá? Aí é terno, não esquece disso. No caso da grande maioria das pessoas, se usa o costume. Costume é só o paletó e a calça. Mas é que normalmente a gente acaba falando terno, né? Para ficar mais fácil até de entender. E tá tudo bem, não tem problema nenhum quanto a isso, tá bom? Então é o seguinte: hoje, quando você vai alugar ou até quando você vai comprar um costume, já vem ou com um botão ou dois botões, né? A grande maioria dos lugares já oferecem o paletó só com um botão, né? Para ficar mais fácil até. Então, sempre que você estiver em pé, você deixa o botão fechado, quando for um botão só. E quando você senta, você abre o botão, tá bom? Isso é regra de etiqueta. Anota aí, nunca mais você vai esquecer disso, porque é bem óbvio. Para não ficar esgarçado, sabe? Aquela sensação de tudo embrulhado, assim. É, então, você abre para ficar mais elegante. De pé, fecha, sentado, abre. Certo? Fácil. Se tiverem dois botões, o botão de cima é o botão que você vai sempre deixar fechado. E o botão de baixo é o botão que vai sempre ficar aberto, tá? Também, na hora de sentar, você deixa o paletó aberto. Isso é regra, tá? Sentou, abre o paletó, tá bom? Aí, existem também os paletós um pouco mais antigos, tá? Que as pessoas acabam usando, ou porque já tá no guarda-roupa e não quer comprar terno, costume novo. Então, acaba usando o que tem no guarda-roupa. E aí, são três botões. Quando forem de três botões, o certo é você fechar o botão do meio. E aí o de cima, você escolhe se você deixa fechado ou deixa aberto, tá? Tudo depende muito do biotipo mesmo da pessoa. Então, às vezes, você fecha o botão do meio, quando você tem três botões, e parece que fica sobrando, né? Fica aquele negócio para fora. Então, fecha também para ficar mais elegante e deixa só o último aberto. O último botão, ele é só enfeite, ele não serve para nada, tá? É só para confundir a cabeça da gente mesmo, só para ficar mais bonito. Então, o último botão sempre é aberto. Se forem três, o do meio você fecha, regra, o do meio fecha. O de cima, o primeiro botão lá em cima, aí depende muito do seu biotipo, se você fecha ou se você deixa aberto. Eu, particularmente, gosto de deixar aberto. Eu deixo aberto o primeiro, fecho o segundo e deixo aberto o último, porque o último sempre fica aberto, certo? Na hora de sentar, mesma coisa. Abre, senta, levantou, fecha. Não anda com o paletó inteiro aberto porque é feio, tá? Nesse caso, convém tirar o paletó e ficar só com a camisa. Ficou de pé, fecha. Porque senão você fica com aquele blazer, né? Aquela sensação de tudo aberto. Fácil. Deu para entender? O que vocês acharam? O IGTV bem rapidinho aqui, só para a gente poder conversar um pouquinho sobre passo a passo aí de roupa de homem, porque ninguém fala dos homens, né? Porque, na verdade, todo mundo fala assim, o homem é rápido. Inclusive, fica aqui uma dica até para os noivos. Não ache que roupa de noivo é fácil. Por quê? Você vai chegar lá no ateliê, você vai ter tantas opções de cor, de estilo, de caimento, de costura, que hoje em dia não é mais só colocar uma roupinha e boa, tá? Então pense nisso. Também você precisa de pelo menos 3 meses para poder
ter uma roupa aí de noivo quando nós estivermos falando de noivo. Quando for de padrinhos, pense aí pelo menos uns 2 meses, tá? Tô falando assim, no caso de você ficar de ficar em cima do tempo. Porque, claro que o ideal é sempre você ver com antecedência para você não ter perigo de ficar sem, tá bom? Espero que tenha ajudado de alguma maneira. Até o próximo GTV. Tchau!